Boa tarde, campeões. Boa tarde a todos. Decidi marcar esse treinamento, esse primeiro treinamento do nosso negócio Orion, para falar um pouco sobre por que eu acredito que a gente tem um negócio de um potencial gigantesco nas mãos. Por que que eu, tá, que tenho 35 anos de história nessa indústria de negócio em rede, que estava aposentado, né? Não pensava mais em fazer nenhum negócio de rede. Quando o Marcelo Serraquides falou comigo sobre essa ideia, sobre esse produto em um negócio de afiliados, um programa de afiliados em rede, unindo, né, a modernidade do digital com o que muitos de nós sabemos fazer, a sala está cheia de líderes que já tiveram muito sucesso em outros negócios. Eu pensei sobre isso e eu vi que eu não podia ficar de fora, não tinha como ficar de fora. A gente passou por algumas ondas de mercado gigantes, né? E algumas delas, muitos de nós não participamos, como, por exemplo, das redes sociais, dessas vendas de cursos e pessoas que ganham milhões fazendo vendas em uma semana. Eu, pessoalmente, não participei dessa onda e, e tenho visto, né, cada vez mais, todos nós temos visto, falando-se que a próxima onda é a inteligência artificial, né? E quem está conectado, quem tem um celular na mão, ligado à internet, de uma maneira ou de outra, já começou a usar a inteligência artificial, ou vai começar a usar a inteligência artificial, vai ser obrigado a usar a inteligência artificial. Até hoje, se você faz uma busca no Google, já não é mais uma busca simples. Né? Você já pode buscar com inteligência artificial, que já vai te dar caminhos melhores, já vai entender o que você está querendo, se é que você está querendo comprar um produto, se é que você está querendo aprender sobre alguma coisa, ele já entende, já te dá a melhor pesquisa possível. Né? Então, eu comecei a usar a inteligência artificial há pouco tempo, né? Talvez 3 meses para cá, realmente usar, né? E eu já sou completamente dependente para fazer qualquer pesquisa. Eu não vou mais procurar como eu procurava antes, né? Eu pergunto para a inteligência artificial e ela procura para mim, já me dá links de compra, já me. E existem hoje cada vez mais ferramentas superpoderosas, impressionantes, né, que simplesmente facilitam o trabalho de todos, né, que aprenderem a usar essas ferramentas em diversos aspectos, em diversos aspectos. Até o treinamento que eu vou mostrar para vocês hoje, até os slides que eu vou mostrar para vocês hoje, me indicaram, né, uma inteligência artificial e eu fiz esses slides conversando ao longo dos últimos 2 dias. Ah, não, muda isso, essa cor, não, essa letra, aumenta aqui. Quer dizer, eu não precisei mais ter o trabalho de editar, achar a imagem, colocar, escolher a fonte, nada disso. E quando eu falei o que eu queria, a inteligência artificial já entendeu que eu estava falando de um programa de afiliado, já formou uma rede para mim. Então, é algo que quando você conhece, quando você começa a usar, você percebe, tá, que daqui a muito pouco tempo, né, um ano, todo mundo vai estar usando de alguma maneira. Todo mundo vai estar usando de alguma maneira.
E eu vinha vendo exatamente isso, as pessoas falando, né, notícias e mais notícias, de que a próxima onda, que é da inteligência artificial, vai fazer mais multimilionários muito mais rápido do que jamais aconteceu na história. E quando eu vi essas notícias, eu tinha um sentimento ruim, porque eu estava aposentado, né? Quieto no meu canto, e eu pensava, eu não vou me aproveitar desse mercado, porque eu não entendo nada, né? Eu não estou inserido nesse mercado, não estou estudando sobre esse mercado, até que apareceu essa oportunidade. Então, o que é essa oportunidade exatamente? Essa oportunidade é para que qualquer pessoa do mundo, não importa qual conhecimento ou essa pessoa tenha ou não sobre inteligência artificial, essa pessoa pode conquistar uma fatia desse mercado. Não é bilionário, não é nem trilionário, é multitrilionário, que vai acontecer, né, nos próximos meses, nos próximos anos. Porque quando você começa a utilizar e quando você começa a usar mais e mais e mais, que você acaba se tornando que é tão mais prático do que falar com alguém. Eu podia contratar um designer para fazer o slide, mas eu ia pagar, eu ia ter que ficar em ligação, eu ia ter que ficar explicando. É tão mais prático, né? Mas você tem que gastar dinheiro, você tem que botar algum dinheiro. Então, tive que assinar a ferramenta, aí eu fiz de uma maneira simples, aí acabou os tokens, aí eu tive que comprar um pouco mais de tokens. Então, cada vez mais, o mundo inteiro vai estar colocando dinheiro em assinaturas de inteligências artificiais. Então, qual é a oportunidade que nós temos? Nós temos a oportunidade de, antes que todo esse movimento, que a massa desse movimento, né, de pessoas colocarem dinheiro em inteligências artificiais, que qualquer pessoa, nós e qualquer pessoa, nós como pioneiros, nós temos uma oportunidade gigante como pioneiros, mas nós e qualquer pessoa do mundo possa trabalhar e ajudando a acelerar esse processo, né, que é isso que nós estamos fazendo, nós vamos acelerar esse processo, fazer com que mais pessoas usem essas ferramentas mais rápido, mais rapidamente, ter uma fatia desse mercado, ganhando em bonificações, ganhando em rendimento e oferecendo essa oportunidade para outras pessoas. Então, a gente tem uma oportunidade que vem antes do momento realmente da tsunami, né? Quando eu falo com alguém já sobre esse negócio, a pessoa me diz: ah, mas eu acho que eu não uso inteligência artificial e a maioria das pessoas que eu conheço também não usam inteligência artificial. E ela fala isso como motivo pelo qual ela não vai fazer esse negócio, ou ela acha que não vai fazer esse negócio ainda. Eu penso, nossa, que incrível isso, né? Porque a gente está começando um negócio quando as pessoas ainda não usam a inteligência artificial, mas que em menos de um ano a maioria delas vai estar dependente nos seus trabalhos, na sua vida pessoal, de estar usando alguma dessas ferramentas. E nós estamos antecipando isso. Nós estamos num momento um pouco anterior, construindo um mercado e tendo uma fatia desse dinheiro que vai ser movimentado de qualquer maneira, exista Orion ou não. Esse dinheiro vai ser movimentado de qualquer maneira.
o Google vai ganhar esse dinheiro, a Meta vai ganhar esse dinheiro, é, né? O Windows, a Microsoft, o, todos gigantes vão ganhar esse dinheiro, as pessoas vão colocar esse dinheiro. Eles sabem disso. Por isso estão investindo centenas de bilhões de dólares, por isso estão investindo trilhões de dólares, trilhões de dólares. É um número inacreditável para se investir em alguma coisa, porque sabem que daqui a pouco a população inteira, qualquer um que tem um celular conectado à internet, vai estar usando inteligência artificial e colocando dinheiro na inteligência artificial. Então, se nosso papel é divulgar um negócio que é o produto base, vamos falar o produto base, tá? Já vou falar sobre o produto. Uma assinatura de inteligências artificiais, dos principais inteligências artificiais, o que nós estamos fazendo é divulgando o Google, a Meta, o, né, o Copilot, o Gemini, o ChatGPT. É isso que nós estamos divulgando. Então, nós estamos ajudando essas empresas a ganhar mais dinheiro e vamos ser pagos por isso. De certa forma, quem vai pagar nosso bônus é o Google, é a Meta. São todas essas gigantes que vão receber essa receita, mas estão oferecendo uma fatia para Orion que vai divulgar os seus produtos. Né? Então, quando perguntarem, né, com o que você trabalha, você vai falar que você tem um negócio de inteligência artificial. Né? Você pode responder o que você quiser, que está encaixado nesse mercado. E quando a gente. Aqui tem muitos líderes e excelentes, tivemos uma excepcional reunião quinta-feira com João Paulo, Marcelo. Então, qual é o nosso produto? O João Paulo, quando fala do produto, ele é um expert, ele estuda isso, ele participa desse mercado já há anos, né? Então, ele fala do conhecimento, ele fala das ferramentas, ele fala do SaaS, ele fala do agente, ele fala da assistente, tudo que vai ter dentro do nosso ecossistema, do nosso ambiente, que eu tenho participado de reuniões direto com ele, tá? Direto, sobre detalhes, principalmente do negócio em rede, pela minha experiência de 35 anos que eu tenho desse mercado de extremo sucesso. Quem me conhece, conhece um pouco da minha história. E, naturalmente, eu escuto sobre o produto, a gente fala um pouco sobre o produto, pergunto, tiro dúvidas, etc. Porque eu mesmo não entendia tanto disso, né? Apesar de eu ser formado em engenharia da computação, mas né, a vida me levou para o negócio de rede, foi onde eu tive sucesso. E quando ele fala do produto, como na reunião de quinta, ele entra no detalhe, no detalhe. Mas quando nós, né, empreendedores, afiliados, vamos divulgar o negócio, tá? Eu acredito que a gente deve divulgar de uma maneira simples e duplicável. Não adianta chegar para uma pessoa nova e falar de agentes, SaaS e assistente, a não ser que a pessoa seja um expert, já entenda disso, né? Ou venha te fazer as perguntas que você vai explicando a mais. Você quer uma mensagem simples, fácil de entender e rápida para que se duplique entre qualquer pessoa, mesmo quem não tenha nenhum conhecimento de inteligência artificial. Faz sentido isso? Então, qual é o nosso produto? Né? O nosso produto, primeiro, é a assinatura das melhores inteligências artificiais disponíveis no mercado. Tá? Esse é o nosso produto base. Que mais, além disso? Né? Porque existem outras empresas que oferecem ferramentas, que oferecem
assinaturas, vão existir mais, é natural, o mercado está se desenvolvendo e crescendo quanto a isso. E que mais? Né? Nós temos ferramentas facilitadoras, né, para qualquer leigo usar essas inteligências artificiais de uma maneira mais prática e fácil. Tá? E que ferramentas são essas? Se quiser entrar em detalhes, são agentes, são assistentes, etc., que depois a pessoa vai entender, depois a pessoa vai ver. Né? E, além disso tudo, existe à disposição um conhecimento opcional, que são cursos com alguns dos melhores especialistas do nosso mercado, explicando detalhes sobre usar a inteligência artificial para vender coisas na internet, para usar no seu trabalho, para desenvolver ferramentas que você pode, inclusive, vender para outras empresas, para outros negócios. Então, é um produto que sempre vai continuar se desenvolvendo. Tá? Então, esse é o nosso produto. Né? Uma mensagem simples. Qual é o produto base? São as assinaturas das melhores inteligências artificiais. Isso é fácil de entender. As pessoas vão colocar dinheiro cada vez mais nessas inteligências artificiais. Você pode pagar um pacote e ter as melhores inteligências artificiais, junto com isso, ter ferramentas para qualquer leigo usar elas de uma maneira mais fácil e prática. E, se você quiser se aprofundar, entender, ganhar dinheiro na internet, divulgar o próprio negócio na internet, vai ter uma série de conhecimentos, cursos que vão do nível mais básico até o mais avançado, que você pode se tornar especialista nesses assuntos e ganhar dinheiro até fora desse negócio. Né? Então, esse é o nosso produto. Essa é a mensagem fácil, essa é a mensagem duplicável que eu queria deixar de dica para vocês, porque quando é uma reunião, claro, da empresa, ele vai entrar em detalhe, ele vai explicar mais, ele vai mostrar o valor real, né, do produto, porque é importante nós, como líderes, entendermos o valor do produto. Mas, quando duplicar, é importante que seja uma mensagem simples e duplicável. E vamos falar um pouco do plano de bonificação. E foi esse o motivo inicial para eu marcar esse treinamento. Falar do plano de bonificação, explicar para vocês com pressão dinâmica, vocês entenderem, né, como esse plano impressionante pode pagar para você, para a sua rede, para o seu negócio em profundidade. E mostrar para vocês alguns exemplos matemáticos que me tiraram o sono. Porque eu, pessoalmente, tá, participei de negócios a vida toda, e alguns negócios de extremo sucesso, né? Extremo sucesso, que mudaram completamente a minha vida, que diversas pessoas ganharam milhões, centenas de milhares, dezenas de milhares de reais, de dólares, porque em épocas diferentes. Mas eu nunca tive a chance de participar de um negócio em que a bonificação fosse tão grandiosa, né? O percentual pago por real investido pelas pessoas fosse tão alta, né? E por que isso é possível? Por ser um negócio digital. Por ser um negócio digital que não é possível. Hoje eu participo de um negócio de produto físico maravilhoso. Mas não vem ao caso. O fato é que sempre que tem produto físico, existe custo de armazenamento, existe ICMS, transporte, manuseio,
é uma quantidade de coisas, impostos, que não permitem, tá? Que não permitem que nenhum negócio de rede pague líquido mais do que 30, 31%, estourando. A maioria é 20 e alguma coisa. Está lá no plano de bonificação, isso e aquilo, mas quando você vai fazer a conta final, não importa o percentual que está, tem um VB, tem o volume bonificável. E nesse negócio, tá? Um negócio legítimo, um negócio que não tem valor inflado, um negócio que quando a pessoa começa um negócio, ela está comprando, adquirindo uma assinatura mensal, né? Mesmo o pacote maior, que é o que nós vamos promover e duplicar, obviamente, que é o melhor para todo mundo, né? Que é o melhor para a própria pessoa, que ela vai ganhar, já está habilitada a ganhar todos os níveis à medida que ela vai se qualificando no plano de carreira. A pessoa está apenas pagando uma assinatura mensal anual, né? Mas o dinheiro que vai ser pago para a rede nesse negócio está sendo assim até o último real possível pagar para as pessoas. Então, eu nunca tive a chance de participar de um negócio legítimo de rede, tá? Com um plano de bonificação tão agressivo. E vocês sabem muito bem que quando os cheques vêm e vêm grande e as pessoas mostram, né? Eu nem gosto normalmente de mostrar, eu evito fazer isso, mas as pessoas fazem. E quando é bom, né? Vocês sabem o que acontece. Acontece uma explosão de pessoas que não estavam acreditando, não estavam confiando, não estavam. Então, eu mesmo tenho uma infinidade de lista que eu ainda não falei, porque tem tanta coisa acontecendo que eu ainda não consegui parar para falar com essa pessoa, com aquela outra pessoa. No meu último negócio de extremo sucesso que eu tive, né, que foi gigante, né, um negócio gigante, limitado ao Brasil, não era mundial, né, não tem muito tempo, foram 15 anos de funcionando bem, né, o negócio. Eu, ao longo dos 3 primeiros anos, eu patrocinei cerca de 100 linhas pessoalmente. Porque eu falava com uma pessoa, a pessoa não queria, eu pensava, quem já foi do time dessa pessoa? Né? Quem já foi do grupo dessa pessoa no passado? Pô, aquele líder é bom, aquele outro líder eu tenho que falar. E eu falava, e aquela outra pessoa não queria, talvez quisesse depois que o outro queria, ou não. Mas eu, no final das contas, abri sem lateralidade. Eu tenho certeza que qualquer pessoa nessa sala tem esse potencial, né? Então, eu acho que agora é momento de falar com todas as pessoas chaves que você conhece. E vamos falar um pouco do plano de bonificação, porque é disso que eu quero falar. E quando eu fiz as contas, eu me liguei que esse negócio vai explodir, né? E eu não vou entrar no detalhe, eu não vou entrar no detalhe de, de cliente, tá? Porque se você perceber, no cliente está se pagando ainda mais, está se pagando 70%, tá? Deve ter um valor bonificável, as contas que eu fiz já tá levando em consideração isso, mas é maravilhoso para qualquer pessoa que queira investir na internet. Ah, mas eu não sei fazer, nem eu sei fazer esse negócio que ele fala, funil,
Para mim, isso é tudo grego, estava falando outra língua para mim. Né? Agora eu estou começando a entender. Mas dentro, a gente vai ter curso nos ensinando a fazer isso, a gente vai ter ferramentas facilitando para a gente fazer isso. Então, qualquer pessoa de nós e da rede futura que quiser aprender e colocar R$ 100 e conseguir tirar talvez 250, vai querer colocar 500, né? Vai querer colocar 1.000 de propaganda. Eu estou falando de publicidade nas redes sociais, na internet, porque a margem, né, que está sendo paga para quem faz a publicidade, para quem vende para um cliente, é 60% na primeira compra e 40% nas compras subsequentes. Então é maravilhoso, mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou falar só de rede, tá? Só de afiliados. E tem os percentuais aí sobre rede de afiliados, só para vocês lembrarem, vocês talvez tenham aí já no computador de vocês, celular. E se vocês estiverem vendo no celular e estiver pequeno, saiba que você pode dar zoom, né? Zoom in, zoom out, mover a tela para você ver melhor. Então, assim, vamos falar de exemplos matemáticos, tá? Vamos falar de exemplos matemáticos. Deixa eu dar um zoomzinho. E só para falar, toda essa ferramenta, tudo que eu estou mostrando aqui, tudo isso está num endereço de internet, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês logo em seguida, que eu fiz com inteligência artificial ao longo dos últimos 2 dias, só falando o que eu queria e como eu queria, e ele já fez o design, tudo pronto, e é uma das ferramentas que nós vamos ter no nosso produto, né? Só para mostrar como ainda mais nós, que vamos trabalhar com rede, né? Como nós vamos usar realmente as ferramentas, né? Vai ter coisas até WhatsApp para fazer acompanhamento com sua rede, com seus prospectos. Assim, vai diminuir muito o nosso trabalho, o trabalho de todo mundo. Então, eu peguei um exemplo, né? Porque o nível máximo, que é o Legacy, né? Eles são 4 linhas de frente, né? Então eu peguei um exemplo que é um exemplo que muitos líderes conhecem, fazer 4 depois que colocam 4, que colocam 4, que colocam 4. A gente sabe que isso não acontece exatamente assim, mas ao mesmo tempo a gente está falando aqui de 20 mil pessoas, 20 e poucas mil pessoas, que para alguém que nunca trabalhou com rede, quando eu comecei, 20 e poucas mil pessoas parecia um absurdo, né? Mas muitas pessoas aqui já tiveram redes infinitamente maiores que isso, né? A gente sabe disso, não exatamente com esse desenho, mas infinitamente maiores que isso. Meu primeiro negócio que eu fiz há 35 anos, quando eu comecei com 20 anos de idade, né, que foi a empresa mãe, a empresa que iniciou negócio em rede no mundo, né, que existe há mais de 70 anos já, se cadastraram naquele negócio no nosso grupo, ao longo dos anos, pelo menos 2 milhões de pessoas. Né? 2 milhões de pessoas se cadastraram naquele negócio ao longo dos anos. No último negócio que eu falei, que eu tive um grande sucesso, ao longo dos 15 anos, se cadastraram eu acredito, cerca de 1 milhão de pessoas. Então, a gente está falando aqui, estou dando um exemplo aqui de 20 mil pessoas no negócio. Para um líder grande, pioneiro, que trabalhe, que saia, que esteja já, que comece a trabalhar forte, né? Isso é totalmente viável, totalmente viável. E pode ser muito rápido, pode ser muito mais rápido do que você imagina. E Mas para dar um exemplo com números menores,
assim, para dar um exemplo com números menores, eu botei aqui, por exemplo, uma rede que você abriu 10 linhas de frente, que foi para 30, que no terceiro nível só teve 30 de novo, tá? E, claro, eu estou falando de duplicação de pessoas, de adesão, de pessoas com o pacote que nós vamos promover e duplicar, que é o de assinatura de um ano, né? É, o teu ganho, né, nessa situação vai ser esse, 24, 25 mil reais, né? Isso parece muitas pessoas, para quem já fez um negócio em rede, não é nada demais, né? Não é nada demais. Então, vamos ver os exemplos um pouquinho maior, né? Seguindo essa premissa, né? Está promovendo e duplicando pessoas entrando no negócio, assinando o kit anual. Claro, não, mas vai ter muita gente que vai querer assinar o médio, vai querer assinar o mínimo. Claro, mas o mínimo talvez tenha centenas de pessoas a mais. Então, fazendo uma conta simples para enxergar como esse negócio paga. Tá? Vamos supor que algo totalmente factível. Você trabalhou, abriu 10 linhas de frente. Essas 10 linhas de frente muito provavelmente vão se tornar 40. Não são as 10 que vão ter 4 exatamente cada uma delas, mas vai ter um que vai ter 20, vai ter outro que vai ter 15, né? Outro vai ter 5. Talvez os outros não vão fazer nada, a gente sabe como é. Mas isso é totalmente factível. Você vai ter ganhado 76 mil reais. Tá? 76 mil reais. Isso você pode fazer no primeiro mês. No mês de abertura você pode fazer isso. Esse pode ser teu cheque. Se você trabalhar forte de hoje até a abertura, esse pode ser teu cheque, teu primeiro cheque. Você pode chegar para as pessoas depois e mostrar para elas que, olha o meu primeiro bônus. Né? Você vai esperar ou vai fazer? Né? É impressionante como esse negócio paga. Então vamos voltar para o exemplo do 4 que coloca 4 que coloca 4. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Qualquer coisa você dá zoom, se ficar pequeno na sua tela, você dá zoom. Mas isso tudo vai estar disponível para vocês assim que terminar o treinamento disponibilizados, tá? E vocês vão poder olhar no teu celular, passar página a página, fazer o que você quiser, né? Eu estou levando em consideração nesse kit um volume bonificável de 80% do dinheiro. Pessoas me perguntam, não, mas tem o ponto, né? E tem o real que a pessoa pagou. O bônus é em cima do quê? O bônus é em cima do que a pessoa pagou, tá? Mas eu acredito que o volume bonificável do kit, tá, da adesão, vai ser de 80% do valor que a pessoa pagou. Por quê? Por conta de impostos e etc. Então, vamos lá. No terceiro nível, nesse exemplo, a pessoa já está ganhando ali 26 mil reais. No quarto nível... Não, continuando nesse exemplo, né, a gente chegar até o quinto nível, a pessoa já ganhou 210 mil reais. Daniel, mas isso é muita gente. Tem líderes aqui na sala que já tiveram assim, infinitamente mais do que 1.000 cadastros. Do que 1.000 cadastros. Isso ao longo dos próximos meses é nada para esse negócio que, lembrando, né, que é um negócio mundial. Mundial. Nós já estamos em pelo menos 10 países, com pessoas em 10 países para começar os negócios. É assim algo
inacreditável, inacreditável. Né? Vamos olhar um pouco mais adiante, vamos seguir. Né? Chegando até o sétimo nível, nós estamos falando de ganhos de mais de 2 milhões de reais. Gente, mais de 2 milhões de reais. Ah, mas são 20 mil pessoas, 20 e poucas mil pessoas. Pessoas aqui na sala já tiveram infinitamente mais do que 20 mil pessoas cadastradas ao longo do tempo. Mas isso não aconteceu num mês só, isso aconteceu ao longo de, sei lá, eu fui mais devagar e isso aconteceu ao longo de um ano. Então tá, então ao longo de um ano, no nosso exemplo, você ganhou 2 milhões de reais. Quando foi a última vez que você ganhou 2 milhões de reais? Que nós ganhamos 2 milhões de reais no negócio. Ah, você fez isso ao longo de um ano? Então, ao longo de um ano, sem contar recompras, sem contar os kits menores, sem contar clientes, ao longo de um ano você fez isso, ao longo de um ano você ganhou 2 milhões de reais. Né? Então, a gente tem um negócio impressionante. Impressionante. Tá? Vamos lá. E ali, as pessoas estão vendo que ganha até o sétimo nível na adesão e até o oitavo nível na nas recompras, né? O que são recompras? Ah, a pessoa foi fazer lá os slides, acabou os tokens, a pessoa vai comprar tokens para continuar fazendo. Ah, a pessoa foi fazer um vídeo, acabou o token, a pessoa vai comprar token, né? São recompras. Eu quero um agente lá novo, são recompras. É, então, vai ter o dinheiro das recompras, né? Eu estou simplesmente falando da assinatura anual. Estou só falando do que você vai ganhar da assinatura anual. Só que ali no plano está mostrando até o sétimo nível, né? Da assinatura anual. Ou da de 4 meses, ou o que seja, né? Da adesão. Mas o negócio funciona em compressão dinâmica ao infinito. Algumas pessoas aqui já trabalharam comigo em empresas que tinham compressão dinâmica ao infinito, outras não. A compressão dinâmica ao infinito é impressionante. Impressionante. Compressão dinâmica ao infinito paga muito mais níveis. Muito mais níveis. Tá? Em muitos casos, eu diria que na maioria dos casos, tá? Se você é um líder que trabalha, na maioria dos casos, você ganha ao infinito na compressão dinâmica ao infinito. Você não ganha somente 7 níveis. Tá? Na maioria dos casos, você não precisa nem ser o nível maior que chega lá no sétimo, que é o Master. Você pode ser ali no nível intermediário, mas teu negócio pode ter 15 níveis de profundidade e você ganha por compressão dinâmica ao infinito. Eu vou tentar explicar isso rapidamente, mas não é simples. Tá? Então, se você se perder, não se preocupa. Tá? O importante é você entender isso. Você ganha muito mais níveis em compressão dinâmica ao infinito do que 7 níveis somente se for Master, ou 2 se for Spark, ou 3 se for Explorer. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui e vou tentar. Deixa eu tentar mostrar devagar aqui. Tá ali você, um exemplo, é só um exemplo de uma rede, tá? Que você está como master, você tem alguns Sparks, você que é o segundo nível, você tem também nessa rede aqui um outro master que é do mesmo nível que você, tá? E nos primeiros níveis, se precisar dar zoom e etc., nos primeiros níveis é fácil entender o que você está ganhando, tá? Você está ganhando 25% na tua linha de frente, isso não muda, é a tua linha de frente, você está ativo, você ganha 25%.
No segundo nível, você ganha 10%, está lá na tabela. Se você olhar a tabela, 25%, 10% no segundo nível. Perfeito. Como você é um master, você já ganha pela tabela pelo menos as 7 gerações de percentuais, tá? Não vou falar mais níveis, porque não é mais nível de profundidade, são gerações de percentuais. Você ganha a terceira geração de percentual, que é 10%. Então, todo mundo aqui, tá, do terceiro nível físico, né, você está ganhando 10%, tá? Agora é que começa a compressão dinâmica, começa a funcionar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, só para as pessoas entenderem um pouco, pelo menos, ou terem essa ideia em mente, mesmo que não entenda, às vezes nem eu entendo direito, mas é assim que funciona. A gente pensaria, naturalmente, que o próximo nível de profundidade, o percentual é 5%. Então, no próximo nível, a gente esperaria que vai ser 5% em todo mundo, mas não vai. Não vai. Por quê? Porque se não tiver ninguém entre esse primeiro, segundo, terceiro, quarto nível, se não tiver ninguém entre você e esse quarto nível, tá, que esteja qualificado para ganhar aquelas duas primeiras gerações de 10%, se só tiver uma pessoa ali que está qualificada para ganhar aquelas duas gerações de 10%, significa que a segunda geração de 10% vai continuar sendo sua até o infinito. Então, aqui, o que acontece é que o que você esperaria que iria ganhar 10%, 5%, na verdade, você está ganhando 10%. Porque não tem dois masters, dois explorers, pelo menos, ou acima, qualificados nessas linhas aqui. Se tivesse dois explorers ou acima, eles estariam ganhando os 10% e você passaria a ganhar a próxima geração, que é 5%. Mas como não tem, nesse caso, nesse exemplo, né, tem um Master e um Spark, que ganha a primeira geração apenas de 10%, então a segunda geração de 10% continua indo para você. Continua indo para você. Então aqui você ganha o dobro do que você acharia que ganharia naquele exemplo que eu mostrei. Naquele exemplo que eu mostrei, né, na quarta geração você estaria ganhando o dobro, na verdade. Eu sei que é confuso, é difícil de entender, mas é assim que funciona. O sistema calcula. Quando acontece uma compra, ele vai procurando acima quem merece ganhar aquela faixa de ganho. Aí depois ele continua para a próxima faixa de ganho. E é assim que acaba funcionando, com pressão dinâmica ao infinito. Tá? Então, na rede, por exemplo, daqui do Fábio, tá? Vocês estão vendo o Fábio aqui, que é um master? Nessa linha, por exemplo, na rede dele, a partir daqui, tá? Até o infinito, não importa quantas pessoas tenham, você vai ganhar 5%. Tá? Você está ganhando 5%, você não muda nem para a faixa do 4%, pelas pessoas que estão qualificadas a ganhar. E aí você pensa, então na rede da Olga, aqui na rede da Olga, vai acontecer a mesma coisa, dali para baixo vai ser 5%. Não, na ramificação da Olga, que tem qualificados diferentes, que tem apenas ela como Spark ali no meio, e
Carlos em cima, como Spark também, na rede dela acontece diferente. Na rede dela, você ganha 10% até ali, até aquela profundidade, na verdade, até o infinito, porque não tem duas pessoas, não importa quantos níveis de profundidade tenham, não tem duas pessoas ali qualificadas a ganhar aquela segunda geração de 10%. Tem a Spark, tem a Carla, que é Spark, a Olga, que é Spark, ambas ganham uma geração de 10%, até onde alcançar, mas a segunda geração é sua, porque quando alguém faz uma compra aqui na profundidade, ele começa a procurar quem merece essa segunda geração de 10% e vai encontrar você lá em cima. Então, compressão dinâmica ao infinito paga muito mais, tá? Muito mais do que o exemplo matemático que eu já mostrei pagando muito. Vou dar um exemplo de uma linha, tá? E vou terminar os exemplos por aqui. Eu sei que é um pouco confuso de entender, mas é para vocês enxergarem que o bônus vai pagar muito, tá? A empresa vai pagar muito. Nesse exemplo, você tem, estou mostrando uma ramificação, você vai ter inúmeras ramificações, estou mostrando uma que vai até 15 níveis de profundidade. Tá? Por compressão dinâmica, né, o natural seria o quê? Vou ganhar 25 na primeira, 10 na segunda, 10 na terceira. Mas, por compressão dinâmica, olha, vamos ver o que acontece nessa ramificação, por exemplo. No quarto nível, você também ganharia 10%. Nos níveis seguintes, até o 10º nível, você ganharia 5%. E nos níveis em diante, até o infinito, você ganha 4%. Por quê? Pela qualificação, pela configuração de qualificação dessa linha específica. E essa linha vai ter várias ramificações, cada uma delas vai acontecer de uma maneira. Então, assim, de uma maneira simples para se pensar, se você é o maior título, maior qualificado da sua rede, você ganha o infinito sem sombra de dúvida. Tá? Você pode ter 100 linhas, 100 níveis de profundidade, você ganha o infinito. E se você tiver alguma outra pessoa na sua rede, no mesmo nível que você, tá? Como aqui, você é master e a Fernanda é master, você ganha pelo menos, tá? Se toda configuração ali tiver todas as qualificações menores ali, você ganha pelo menos até mais. No caso do Master, que paga até o 7º nível, no mínimo você ganha até mais 6 níveis a partir da Fernanda. Isso é compressão dinâmica ao infinito. Então, se você tem, eu sou Master, eu tenho um Master no 20º nível, no mínimo você ganha naquela rede até o 26º nível de profundidade por compressão dinâmica, como funciona a compressão dinâmica ao infinito. Tá? Então, a gente está falando de exemplos matemáticos que eu mostrei, né, que são muito maiores na realidade, dependendo das qualificações que você tenha na tua rede. Claro, quanto mais qualificações, maior o volume, mais dinheiro todo mundo está ganhando, mais você está ganhando, mais é o que acontece nas ramificações. O sistema sempre vai procurar alguém acima que mereça, que tenha qualificação para ganhar aquela bonificação. Né? Então, queria explicar de uma maneira que não é simples, mas pelo menos para vocês terem uma visão um pouco maior, depois se não tiver dúvida, isso não vem muito ao caso. O que importante é o quê? O importante é falar com as pessoas, né? O importante é começar a divulgar esse negócio, é não perder tempo,
E eu entendo que tem pessoas, líderes grandes, que ainda não enxergaram como eu enxerguei, como alguns líderes da sala enxergamos que esse negócio vai ser grande, vai explodir. Tem pessoas que têm dúvidas. Ah, mas a empresa realmente está sendo construída da maneira correta? Eu tenho a sorte, né, de conhecer como meu irmão, o Gilberto, que está ajudando a montar a estrutura da empresa. Ele tem uma experiência como diretor de empresas bilionárias do mercado no passado, né? Ele ajudou a montar negócio na América Latina inteira. Então, ele já convidou para o negócio, para a parte jurídica e tributária, a pessoa mais importante da Microsoft na parte jurídica no Brasil. Então, o negócio realmente está sendo estruturado da maneira correta, da maneira legal, da maneira ética, tá? Então, essa dúvida eu tive no início, né? À medida que eu fui tendo reunião, fui conhecendo as pessoas envolvidas, eu hoje estou totalmente tranquilo que o negócio está sendo feito da maneira certa. Mas eu entendo que algumas pessoas tenham receios, que algumas pessoas, grandes líderes, que podem ser gigantes aqui, que podem ganhar milhões, dezenas de milhões, né? Já deu para entender que vão ter pessoas que podem ganhar dezenas de milhões nesse negócio. Ainda tenham dúvidas. Será que realmente? Porque eu falei, né? Eu falei com três, quatro que decidiram esperar para ver se o produto vai ser bom mesmo, se o negócio vai ser bom, se vai sair. Eu entendo isso tudo, tá? Eu entendo isso tudo. Eu respeito, cada um tem seu momento, cada um tem. Eu só queria passar um pouco da minha visão, da minha tranquilidade, da minha convicção, tá? De que a gente está com uma oportunidade gigantesca. Eu podia esperar. Não, é meu nome, eu tenho 35 anos nesse mercado, só participei de negócios seríssimos, legítimos, que duraram anos. Não quero me envolver até ver o negócio funcionando. Ok, poderia, mas eu acho que a oportunidade é grande demais para ficar parado. Tá? Eu estava muito bem, aposentadinho, quietinho, sem ter que fazer treinamento. Né? Tem gente que adora fazer esse tipo de coisa. Eu não sou o tipo de pessoa que adora. Eu gosto de ficar quietinho na minha, falando com poucas pessoas. Eu sou quieto, eu sou. Então, estar fazendo isso é porque realmente eu estou enxergando que a oportunidade é grande demais para deixar passar, tanto para mim, para minha família, para minha filha, né? Quanto para as pessoas que eu gosto, para as pessoas que eu tenho amizade, para as pessoas que eu acho que não podem ficar de fora, não podem perder essa chance. E, e eu vou mostrar algo, tá? Eu vou mostrar algo. Começou o pré-cadastro há o quê? 5 dias atrás? Eu não gosto de fazer isso, quem me conhece sabe disso. É informação crossline. Eu chamo de informação crossline. É você ver coisas, mostrar para os outros coisas que não é da rede deles, não é do grupo deles. Né? Isso normalmente é prejudicial. Mas eu acho que nesse momento é importante, porque se você falou com três pessoas, e eram três grandes líderes que podem fazer esse negócio, e eles te disseram, não sei, prefiro esperar, não sei, será que vai dar certo mesmo? Né? Eu acho importante mostrar agora para vocês, para a liderança, para os pioneiros, né, que já começou a dar certo. Tá? O pré-cadastro, então vou compartilhar mais uma imagem aqui, tá? Vou compartilhar uma imagem. O pré-cadastro começou há o quê? 5, 6 dias? Cara, o pré-cadastro começou,
né? Já tem mais de 1.100 a última vez que eu vi já é 1.115 pessoas pré-cadastradas, tá? Imagina o que vai acontecer nos próximos meses, à medida que tivermos material, à medida que tivermos produto funcionando, coisas acontecendo. Imagina pessoas ganhando bonificações, isso vai explodir. Tá? Eu quis mostrar isso para vocês e já vou tirar de novo. Eu quis mostrar isso para vocês para tentar acordar algumas pessoas que talvez tenham falado com dois ou três, que falaram, vou esperar, não sei se vai dar certo, para mostrar que já está dando. Já está dando. Tá? Amanhã a gente tem conversa com gente dos Estados Unidos. É todo dia. Algum líder acorda, algum grande líder acorda e percebe, cara, isso pode dar muito dinheiro para muita gente, levando algo que as pessoas vão usar de qualquer maneira, vão botar dinheiro de qualquer maneira nos próximos meses e nos próximos anos. E você pode estar construindo uma fatia disso para você, para as pessoas que você conhece, para a tua família, para os seus amigos, né? Então é hora de acelerar, tá? É hora de pisar fundo. Algumas pessoas me dizem, alguns grandes líderes que eu acredito, que eu acho que precisam, me dizem, não sei se vai dar certo, não quero, não sei, não confio, tal pessoa, acho que não, inteligência artificial, complicado, todas as desculpas. E eu, assim como nós somos humanos, né? A gente não gosta de ouvir isso, a gente pensa, pô, será que ele está certo? Aí eu lembro que eu ouvia isso há 35 anos atrás, quando eu comecei no meu primeiro negócio. As pessoas falavam, não, isso é negócio para americano, não, isso não vai dar certo no Brasil, não, isso, né? E 3, 4 anos depois, a gente estava botando 40 mil pessoas num evento de fim de semana no Maracanã, né? Gigante. Isso quando eu fiz meu último grande negócio, que durou 15 anos de enorme sucesso, que pagou em bonificações para todo o time, né? Pagou mais de R$ 500 milhão em bonificação, R$ 500 milhão. Eu lembro que quando eu comecei, pessoas falaram, não, esses produtos acho que não tem a ver com negócio de rede, acho que eram só produtos duráveis na época, né? Não tinha nem consumíveis mensais. Então acho que não vai dar certo. Eu falava, calma, confia, é, vai melhorar, né? E eu lembro que eu ficava chateado quando alguém que eu acreditava me dizia que não ia dar certo, mas eu confiava na minha convicção, eu confiava na minha visão e eu falava com o próximo, e com o próximo, e com o próximo. Né? E a verdade é que a gente lembra, mesmo eu aposentado, eu comecei a lembrar que a gente não precisa de todo mundo. Ainda bem que nesse negócio a gente não precisa de todo mundo. Nesse negócio você precisa de quatro, né? Quatro que enxerguem realmente e façam o trabalho. Né? Quanto mais linhas, melhor, mais dinheiro você vai ganhar, maior vai ser tua rede, mais rápido vai ser a duplicação do teu negócio. Mas você precisa de quatro que enxerguem na população mundial inteira, aí, mundial, não é no Brasil, não são nos 200 e tantos milhões de brasileiros, mundial. E com esses vai acontecer a duplicação ao longo dos próximos meses, né, e anos, e vai explodir esse negócio. Então, eu entendo quando alguém diz, não, quero esperar, e etc. e tal. Mas eu pensei, tá? Todo mundo está dizendo, todo mundo está investindo em inteligência artificial, dizendo que vai ser feito mais milionários do que jamais fez na história de maneira mais rápida. Por quê? Porque cada vez mais pessoas vão botar dinheiro para usar, né, cada vez mais as ferramentas de inteligência artificial. Se eu, que não entendo nada disso, tenho a chance,
tá? De ter uma fatia desse mercado, se meu amigo, meu parente tem uma chance de ter uma fatia desse mercado, eu posso não fazer nada, né? Não vou fazer nada e nada vai acontecer, ou posso me arriscar um pouco, né? Ah, é um risco. Ah, esse produto não gostei tanto. Ah, se não sei o quê. E se isso acontecer? A gente nunca vai saber o futuro, né? A gente nunca vai saber o futuro. Algum risco pode ter? Pode. Mas você pode não fazer nada e nada vai acontecer. Ou você pode se arriscar um pouco, como nós estamos nos arriscando aqui na sala, e mudar de vida, mudar a vida da tua família completamente. Não vou falar nem nos próximos anos, vou falar nos próximos meses. Tá? Nos próximos meses. Então, a gente tem uma oportunidade gigante nas mãos. Vamos arrebentar. Tá? Eu espero ter ajudado a acordar algumas pessoas que ainda talvez estavam devagar. Dizer de novo, eu estou muito tranquilo em relação a esse negócio. A gente tem pessoas extremamente experientes, competentes, inteligentes, criando o produto, tá? Fazendo os cursos, disponibilizando as ferramentas e construindo a empresa. Tá? E alguns dos melhores líderes que nós já tivemos no país envolvidos nesse negócio, enxergando, duplicando, e nós juntos, nós temos uma força gigante, tá? Gigante, tá? Então, não importa que alguém falou que não vai dar certo. Eu confio na minha convicção e vou continuar encontrando as pessoas que pensem igual eu penso, ou que venham a pensar igual nós estamos pensando. Né? Então, gente, prazer estar aqui com todos vocês. Finalizando a reunião, muito sucesso a todos. Vamos arrebentar. Os próximos meses vão ser incríveis para todos nós. Muito sucesso, obrigado a todos.